E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouco pra vocês como foi a minha experiência de estudar nos Estados Unidos, beleza? Vamos lá! Em primeiro lugar, estudar numa universidade americana é completamente diferente de qualquer experiência que a gente pode ter estudando numa universidade brasileira. Vocês estão vendo aqui nessas imagens que a infraestrutura, todo o suporte que você tem da universidade é algo completamente diferente daquilo que a gente tem no Brasil. Isso foi a coisa que mais me chamou a atenção desde o primeiro dia que eu cheguei em Yale. Parece que é tudo perfeito, parece que a infraestrutura é toda feita e desenhada para que você tenha a melhor experiência de educação possível. Desde assim, das bibliotecas, dos grandes prédios, departamentos, até às vezes os detalhes de como as mesas são colocadas, da quantidade de luz que tem sobre as mesas, do horário em que as bibliotecas estão abertas, várias delas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então eu não tenho palavras para descrever o quão incrível é estar dentro de uma universidade com uma estrutura tão bacana, com cenários mesmo tão bonitos assim quanto os que eu tive a oportunidade de ver em Yale. Mas a gente sabe que infraestrutura não é tudo. A gente sabe que nada adianta ter um prédio super bonito se a experiência de educação, se o aprendizado que você tem não é tão grande ou relevante. E isso foi uma das coisas assim que eu realmente não tinha ideia como seria quando eu fui aprovado. Quando eu cheguei lá foi um aprendizado enorme pra mim. Então, por exemplo, as aulas, pouquíssimas delas são parecidas com as aulas que a gente tem no Brasil, que vem um professor na frente da sala de aula, olha só classe, então hoje a gente vai aprender aqui essa matéria aqui que eu tô escrevendo na lousa. Então, o que aconteceu foi o seguinte: essa matéria é importante por isso, por isso, por isso. Não, as salas de aula eram muito mais parecidas com salas de reunião, com uma mesa que todo mundo se sentava ao entorno, 10, 15, 20 pessoas no máximo, sob a liderança de um professor super sênior. Ele mediava as discussões, então ele não vinha expor as matérias, mas ele vinha mediar discussões. Isso que era super bacana, porque todo mundo já tomava como dado que você tinha que fazer a lição de casa de uma aula para outra. E a lição de casa de uma aula para outra era ler um livro inteiro, era fazer um mega trabalho, escrever uma redação, sei lá, de 5, 10 páginas. Era muito trabalho mesmo, era super difícil. Então, se eu tinha 5 matérias e cada uma delas eu tinha que ler um livro por semana, eu tinha praticamente que ler um livro por dia de segunda a sexta, e o que dava mais ou menos, pelo menos 1000 páginas por semana. Então, eu tive que criar táticas e técnicas para conseguir acompanhar o ritmo sem me perder completamente, que foi um desafio enorme para mim. E dentro da sala de aula, não tem, como as salas são pequenas, não tem essa de você se esconder ali no fundão e passar despercebido. O professor vem e pergunta: e aí Daniel, o que você achou sobre o capítulo 4 do livro X que a gente teve que ler essa semana? Qual que a conclusão que você tem, a sua opinião sobre aquele livro? E a sua opinião sobre aquele livro não é você chegar e falar: poxa, olha, o livro fala sobre isso, isso, isso. Não. Todo mundo já sabe o que tem no livro, todo mundo já leu o livro. O que as pessoas querem saber é a sua opinião sobre as coisas, a sua análise sobre aquilo que está sendo discutido, sobre o tópico daquele livro, né? Então, para mim isso foi um aprendizado enorme, assim, parar de ter aquela visão que a gente tem aqui no Brasil, de mostrar, de provar que a gente teve que ler um livro e partir um passo à frente e mostrar por que a gente concorda ou não com o autor, onde que o argumento dele é bom, onde que o argumento dele é incompleto ou deficitário e por aí vai. Então isso foi para mim um aprendizado enorme, que demorou um tempo. Primeiro semestre, o meu inglês não era afinadíssimo, não mesmo. Tanto que eu tive que fazer o TOEFL, que é a prova de inglês para passar no mestrado, 4 vezes. E eu pensei em desistir várias vezes, mas eu continuei tentando. Na 4ª vez deu certo. Então meu inglês não era dos melhores do mundo, nem de perto. Mas esse primeiro semestre para mim foi o empurrão que eu precisei para conseguir dar um ritmo e para conseguir aprender o inglês num nível suficiente para conseguir contribuir na sala de aula com as discussões e entender muito bem o ponto de vista das outras pessoas na sala. O terceiro ponto que eu acho que é muito relevante na experiência de estudar nos Estados Unidos é que dentro da sala de aula os pontos de vista diferentes são valorizados. E isso é muito interessante porque se no Brasil a gente está na sala de aula e alguém tem uma opinião diferente, todo mundo já torce o nariz, ninguém mais quer ouvir aquela pessoa falando. Lá nos Estados Unidos é o oposto. Se a pessoa pensa diferentemente de você, ela tem um valor a mais. Se a gente se acostuma a sempre ouvir as mesmas ideias e concordar com elas... Pai, você vai abrir o portão lá já? Vou abrir lá. Tá bom. Meu pai tem 94 anos.
Ele é muito fofinho, mas muito inquieto. Ele, quando coloca uma coisa na cabeça, eu tenho que sair pra ir pra tal lugar, tá? Ele não espera não. Voltando, então, no Brasil a gente está super acostumado a sempre ouvir as mesmas ideias, e quando a gente ouve uma ideia diferente, a gente torce o nariz, né, e não quer ouvir. Lá nos Estados Unidos a visão é oposta. Se tem uma pessoa na sala de aula com uma opinião diferente da tua, você faz o máximo possível para entender por que ela pensa daquele jeito, e todo mundo busca se aprofundar nas suas opiniões para criar argumentos sólidos que dão embasamento para aquela opinião, e a partir daí a gente tem o choque de ideias que faz com que todos cresçam, né? Porque todos têm opiniões, mesmo que diferentes, muito bem embasadas e que te fazem de fato pensar sobre as coisas, sobre às vezes questões que não são óbvias, às vezes prioridades que você tem que o outro não tem, e por aí vai. Então esse choque de ideias de maneira respeitosa e todos crescendo juntos foi algo que eu aprendi muito, muito, muito. E por último, eu acho que a coisa mais incrível que eu tive a oportunidade de vivenciar durante o mestrado lá em Yale foi a possibilidade de estudar coisas muito diferentes. Então, de pegar cursos na escola de Direito, na escola de Business, no departamento de História, de Economia. Eu fiz uma aula até no departamento de Artes Cênicas. Então, eu busquei aprender coisas de áreas diferentes, mas que tem uma mesma direção. Se eu estou estudando uma coisa de psicologia cognitiva, ela pode ter a ver com o que eu estou estudando em economia. Então, quando eu pego conhecimentos de áreas diferentes e cruzo essas informações, eu vou começar a ter conexões e referências e ideias que eu nunca tinha tido antes, porque eu nunca tinha conectado essas informações. E quando você entra na sala de aula com pessoas completamente diferentes, de origens diferentes, tem aulas em departamentos diferentes, vira essa mistura de coisas que faz com que você aprenda ideias, tenha conhecimentos que nunca teria acesso de outra maneira. Então é como se fosse uma aceleração assim de aprendizado, muito mais do que focar e nichar numa coisa muito específica. Para mim, essa experiência de olhar muitas coisas, de ter acesso a muitas coisas, foi super importante para minha formação, e que eu carrego até hoje, e que eu busco correr atrás de informações diferentes, de opiniões diferentes até hoje, para que eu sempre tenha opiniões e ideias muito embasadas, e ideias que são frutos de muita reflexão. Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que isso encoraje vocês a tentar estudar fora, ou também a estudar coisas de áreas diferentes, aproveitar esses tempos que vocês têm aí em casa ou no trabalho para se aprofundar e tentar aprender coisas novas. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês já sabem, deem um joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos, compartilhem com os amigos. Às vezes vocês têm um parente, alguém próximo que gostaria de estudar nos Estados Unidos, que já considera essa ideia. Quem sabe pode ser uma boa maneira de encorajar essas pessoas a estudar em lugares como esse daqui. Então é isso aí, pessoal, valeu! Você quer sentar aí?